Paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre humilhai-vos. Sabe, é altamente importante durante a vida cristã nós nos humilharmos e reconhecermos a soberania e a força do Senhor em nossas vidas. Sabe, e eu gostaria de usar como texto base de hoje, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabe, muitas vezes nós não queremos nos humilhar perante a mão do Senhor e queremos viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Sabe, nós vamos ver que pessoas, como na própria Bíblia, que até hoje, mesmo mortas há tantos anos atrás, ainda tem um impacto muito grande em nossas vidas. Nós vamos ter um exemplo, Paulo. Paulo era um perseguidor cristão que após se converter até hoje, por meio das suas cartas que estão na Bíblia, ele ainda fala, nós ainda vemos o legado que Paulo deixou, sabe? E quando a Bíblia diz que em tempo oportuno o Senhor nos exalte, está dizendo que é o tempo de Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos viver coisas que são para nós, mas ainda não é o tempo. Sabe, queremos viver coisas grandiosas, mas que ainda não são o tempo. Sabe, do mesmo jeito que eu acho fantástico quando a Bíblia diz isso, que somos herdeiros, mas enquanto o herdeiro é pequeno, nada se difere do escravo. Tá dizendo, olha, enquanto o herdeiro é pequeno, não tem diferença entre o escravo, porque ele continua a obedecer. E sabe, quando nós estamos ainda como crianças, nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo em que Deus vai nos aprimorando, nos fazendo crescer. Sabe, é como alguém que não tem a carteira de habilitação e quer dirigir. Nunca teve uma experiência de direção e quer começar a dirigir. Uma coisa mínima que tem a maior chance de acontecer é um acidente. Mesma coisa é na nossa vida cristã, na nossa carreira cristã. Sabe, o Senhor, cada dia, Ele vai nos trazer novos e novos ensinamentos. Sabe quando a gente passa por aquela tribulação, aquele deserto que pra gente é algo que, como se fosse o nosso fim? Sabe, o Senhor tá querendo nos ensinar através daquilo. Mas o problema é que muitas pessoas hoje em dia se distraem durante a tempestade. Se distraem durante o período de escassez e esquecem do ensinamento. Sabe, enquanto o Senhor está lá querendo ensinar algo, você está lá às vezes olhando para outro lado, fazendo outra coisa que não deveria estar fazendo. Enquanto você devia estar olhando para o autor e consumador da sua fé que está querendo te ensinar algo através do teu deserto. Você está olhando para outro lugar e perdendo o aprendizado que Deus quer te dar. Sabe, não faça isso. Sabe, o Senhor quer nos ensinar dia após dia, cada dia no nosso cotidiano, Ele vai nos trazer um novo ensinamento. Mas nós precisamos estar de ouvidos e de olhos abertos para ensinamento. Sabe, quando a Bíblia diz que em tempo oportuno Ele vos exalte, uma das coisas que me vem muito à memória é a história de Moisés. Moisés estava lá como filho, neto do faraó, pegado pela filha do faraó, e ele cresceu e mata um egípcio e foge. Sabe? A Bíblia diz que não foi que assim ele fugiu do Egito. Assim que ele chegou lá, o Senhor já veio e falou com ele na Sassadetã. A Bíblia diz que ele fugiu, se casou, virou pastor de ovelhas do seu sogro. E daí o Senhor falou com ele. O Senhor ainda estava preparando o caminho de Moisés, ainda estava preparando a mentalidade de Moisés. Sabe, nós queremos viver coisas que ainda não é o nosso tempo. O Senhor nos prometeu, se Ele nos mostrou, Ele quer nos dar. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus é o tempo certo de vivermos cada coisa que Ele tem na nossa vida. Não é fácil nos acalmarmos, não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Mas sabe, temos que esperar porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que tenhamos paciência. Então que sejamos mais pacientes. Sabe, temos que ter o nosso coração guardado no Senhor, sabendo que se Ele nos mostrou, Ele vai nos dar. Temos que apenas descansar o nosso coração. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã e lembrem. Não se preocupe com o amanhã. Se o Senhor te mostrou, Ele quer te dar. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então apenas descanse teu coração e confia que o mais Ele fará. Até amanhã. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu
mais vezes.